Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Bom, vamos ver se realmente a Bíblia foi inspirada mesmo por Deus, se ela é a palavra de Deus ou não. Sabemos que quem escreveu o Velho Testamento foram os judeus, os israelitas, foram o povo de Israel. Eles escreveram o Velho Testamento. E Roma, então, escrevendo o Novo Testamento em grego, mas veremos mais sobre o Novo Testamento um pouco mais no próximo vídeo, na parte 2, que vocês se surpreenderão com o que vão descobrir. Mas então vamos aqui ver e analisar se realmente a Bíblia ela foi inspirada mesmo por Deus ou foi apenas escrito por homens. Foram tirados histórias de homens que vivenciaram uma cultura, uma tradição e decidiram criar algumas histórias, trazendo uma história em que um Deus escolheu esse povo específico, ou seria apenas um Deus daquele povo. Assim como muitos povos cultuam vários deuses e cada um cultua o seu próprio Deus, esse Deus não seria apenas o Deus desse povo? Então vamos descobrir se Deus, o Criador de todas as coisas, o Criador da vida, realmente inspirou a escrita da Bíblia, das Escrituras. Olha que interessante. Então vamos abordar um assunto muito interessante em que as pessoas discordam e utilizam as Escrituras como convém. Olha só, vamos então começar a ler aqui em Gênesis capítulo 25, versículos 6 e 7. Olha o que diz. Porém, aos filhos das concubinas, prestem muita atenção nessa palavra, concubinas que tinha, deu ele presentes e, ainda em vida, os separou de seu filho Isaque. Sim, estamos falando de Abraão, olha só. Enviando-os para a terra oriental. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Então, olha só, estamos falando de Abraão. E aqui já diz que ele deu presentes, porém, aos filhos de suas concubinas, separando eles de Isaque, o seu filho escolhido, o seu filho amado, o seu filho da promessa. Mas vamos entender mais um pouquinho por que Abraão ele tinha concubinas e Deus escolheu esse povo iniciando ali em Abraão. Olha só. Mas vamos ver, se Deus inspirou a Bíblia, por que não corrigiu logo ali em Abraão o fato dele ter concubinas? Mas não, Deus mesmo assim inspirou a escrita das Escrituras, inspirou que homens escrevessem e ainda deixou que homens tivessem concubinas, mesmo sendo um Deus que não concorda com isso. Ou será que Deus realmente não concorda com o homem ter concubinas ou outras mulheres? Ou isso é apenas questão de tradição, de cultura? É uma cultura judaica, foi uma cultura daquele povo. Olha só, vamos então em Gênesis ainda, capítulo 35, versículos 22 ao 26, que diz assim. E aconteceu que habitando Israel, para quem não sabe é Jacó, naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Então Ruben era filho de Jacó, ou Israel, e Ruben se deitou com a concubina de seu pai, de Israel, de Jacó. Jacó também tinha concubinas. E Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naftali, filhos de Bila, que era aquela concubina, serva de Raquel, Egade e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia. São esses os filhos de Jacó que lhes nasceram em Padã Arã. Então Jacó tinha 2 mulheres, assim como também outras concubinas. Então, desde Abraão, vemos que Abraão tinha concubinas, Jacó também tinha concubinas, e Deus sempre permitindo que os homens, que o povo de Israel, que o povo daquela cultura, sempre tivessem concubinas, e nunca corrigindo este fato da história de Israel, do povo escolhido de Deus. Ou era apenas um Deus daquele povo, um Deus de Israel, e não o Criador de toda a vida, o Criador de tudo. Era apenas mais um Deus, ou a Bíblia realmente foi inspirada. Olha só, vamos ver se Deus realmente inspirou ou se a Bíblia é realmente a palavra de Deus.
Em 2 Samuel, capítulo 3, versículos 6 e 7, diz assim: Havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez poderoso na casa de Saul. Teve Saul uma concubina cujo nome era Rispa, filha de Aia. Perguntou Isbosete a Abner: Por que coabitastes com a concubina de teu pai? Então, olha só, então vemos que um era filho de Saul e ele se deitou com a concubina de seu pai, mas não é o assunto que nós queremos abordar aqui. Vimos que Saul, então, que era o primeiro rei escolhido de Israel por Deus, ungido por Samuel, então ele tinha concubinas também. E vemos que aqui o nome de Davi é citado. Logo depois, sabemos pela história que Davi ele toma o trono de Saul, por Saul desobedecer a Deus e Deus assim o rejeitar. Então Davi toma o seu lugar. Mas vamos para outra passagem interessantíssima também. Olha só, 2 Samuel capítulo 5, versículos do 12 ao 17, que diz assim: Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Então, olha novamente Davi com algumas concubinas e mulheres também. Pior ainda, sendo rei de Israel. E o Deus Todo-Poderoso de Israel, que supostamente inspirou a Bíblia, foi inspiração para ter escrito as Escrituras, a Bíblia que muitos idolatram hoje, não corrigiu o erro também com Davi, sobre o homem ter várias mulheres. E não para aí, já vimos que ele citou ali Salomão, que foi o filho de Davi, que herdou o trono. Olha só, em 1 Reis, capítulo 11, versos 1, do 1 ao 3, diz assim: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, adomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: Não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vós perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. Prestem muita atenção. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Então olha que interessante. Em vídeos passados eu disse que a Bíblia, que o Velho Testamento mais especificamente, eram histórias do próprio povo de Israel para doutrinar o seu próprio povo, para manter o seu povo e ensiná-los a ser pessoas, a ser um povo melhor que os outros povos. Assim eles cultuavam um único Deus, diferente dos outros povos que cultuavam vários tipos de deuses. Mas olha que interessante então, o Deus Todo-Poderoso que supostamente inspirou a Bíblia, inspirou os profetas a escreverem a Bíblia, ele não corrigiu também Salomão, e muito pelo contrário, ele incentivou que o homem tivesse muitas mulheres, mas que elas não poderiam ser de outros povos, ou seja, fazendo assim também a acepção de pessoas, já que se defende que Deus ele não faz acepção de pessoas, mas esse Deus que a Bíblia diz que ele escolheu o povo de Israel, ele então se demonstra fazer a acepção de alguns povos, algumas pessoas, e nunca corrigindo o fato do homem ter várias mulheres ou várias concubinas, desde que elas não sejam de outros povos, mostrando que na verdade são doutrinas do próprio povo de Israel para o próprio povo de Israel, sem se misturar com outros povos.
Então, olha que interessante, Deus não corrige esse erro dos homens e permite assim que o homem tenha várias mulheres, desde que elas não sejam de outros povos. Esse é o Deus que muitos defendem, que inspirou a Bíblia e que defendem que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse é o Deus que muitas pessoas cultuam hoje e que não é o Criador de toda a vida, o Criador de tudo, que fez tudo. Então muitos idolatram esse Deus criado pelos judeus, pelos israelitas, crendo que é Deus que criou tudo. E na verdade não é. Na verdade, o Velho Testamento foi uma doutrina apenas para os judeus. E nós vamos ver que no Novo Testamento também foi montado pelos romanos para dominar o povo. Olha só, em Daniel 5:2 diz assim: enquanto Belzazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então olha que interessante, esse momento foi o momento em que a Babilônia, ela então destrói ali, ela invade Jerusalém e leva alguns judeus ali em cativeiro, e Daniel estava no meio deles, pois Daniel ainda não tinha o nome de Daniel, assim como Isaque, Mesaque e Abdinego. Então olha só, Nabucodonosor pega os utensílios do templo e ele celebra ali então uma festividade com as suas mulheres e concubinas, mostrando que isso não era apenas uma cultura do povo judeu, uma cultura, uma tradição do povo judeu, do povo hebreu, da descendência de Abraão, e sim de outros povos também que tinham o mesmo hábito de ter várias mulheres e concubinas. E no caso de Israel, dos judeus, Deus, o Deus que inspirou a Bíblia e que muitos defendem que a palavra de Deus é a Bíblia, ele não corrige esse erro dos judeus de Israel. Ele continua deixando o homem permanecer com várias mulheres e várias concubinas. E isso vai ficar muito mais interessante. Olha o Deus que inspirou a Bíblia e que é cultuado por muitos hoje. Ele disse a Oséias, em Oséias capítulo 1, verso 1 e 2, ele diz assim: palavra de quem? Prestem muita atenção, olha só. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias. Calma que nós já vamos ler o resto, olha só. Lembrando que essas passagens nunca se encontram em primeira pessoa, sempre é um narrador contando uma história já passada, mas esse é um assunto para um próximo vídeo que também está um assunto muitíssimo interessante, então não percam os próximos vídeos. Olha só, o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então ele vem para Oséias e fala para ele tomar uma mulher de prostituição. Esse Deus que inspirou a Bíblia e que muitos cultuam falando que a Bíblia é a palavra de Deus. E um detalhe é que muitas igrejas, líderes religiosos, eles ensinam que as pessoas devem abrir a Bíblia em qualquer lugar e a palavra que saltar-lhe aos olhos, ela deve pegar para ela. Mas já pararam para pensar se de repente a pessoa ela pega uma passagem dessa e ela então pega para ela? O que ela faria? Será que Deus realmente estaria falando com ela e que a palavra foi inspirada realmente com Deus para falar com aquela pessoa? Porque se ela não obedecer, ela estaria então desobedecendo a Deus. Então vamos ver uma passagem interessante agora no Novo Testamento, que se encontra em 1 Timóteo capítulo 3, versos do 1 ao 3. Olha só. Fiel é a palavra,
Se alguém aspira ao episcopado, olha que interessante essa palavra, episcopado. Nós já vamos ver o significado dessa palavra e vocês vão ver que interessante. Excelente obra almeja. É necessário, portanto, que olha só, prestem atenção, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Então, olha o que as Escrituras vai ensinar ou vai exortar no Novo Testamento, em que o bispo seja irrepreensível e esposo de uma só mulher. O correto não seria todos os homens serem irrepreensíveis e esposo de uma só mulher? Quer dizer que o bispo ele não pode ter outras mulheres, mas já os outros homens não tem problema nenhum ter várias mulheres e várias concubinas, desde que elas sejam do povo deles, não sejam de outros povos. E agora, como é que fica? Será que quem está até mesmo na graça e ensina essa graça que nós já mostramos que é mais um sistema, será que eles têm outras mulheres e também têm concubinas? Desobedecendo a palavra de Deus? Porque muitos, inclusive na graça, têm como a Bíblia como a palavra de Deus. Olha só agora, o bispo. Só que o interessante é que bispo ele vem de origem grega, justamente dando enfatizando uma hierarquia, ou seja, uma hierarquia católica, mostrando que esse termo aqui não foi usado no 1º século, e sim depois no 4º século, que eu já trouxe vídeos mostrando que um outro cristianismo ele começou a ser criado ali a partir do 4º século, depois da morte de todos os discípulos de Jesus, que inclusive nós mostramos nas Escrituras e em fatos históricos. Então, olha que interessante, vamos ver o que significa a palavra episcopado. Olha que interessante, vamos lá, episcopado. Dignidade, cargo ou função de bispo. Período durante o qual um bispo exerce sua função. Episcopado, também conhecido como governo episcopal, é uma das formas administrativas da Igreja. É uma forma de organização hierárquica, com a autoridade máxima local exercida por um bispo. Mas o mais interessante é que Paulo e Barnabé eles começaram a estabelecer presbíteros nas igrejas e não bispo, pois os presbíteros, na tradução do grego, presbítero é um ancião, seria um homem velho, como o próprio Pedro às vezes se intitulava como apóstolo e presbítero, ou seja, um ancião. Mas por que um bispo, então? Por que essa forma de hierarquia que, na verdade, nem Cristo, nem os apóstolos ensinaram essa hierarquia? Mas nós podemos ver aqui que o bispo ele tem que ser irrepreensível e esposo de uma só mulher. E cadê o Deus que inspirou as Escrituras, que inspirou a Bíblia, e que a Bíblia é a palavra desse Deus que muitos ainda idolatram e que não conseguem entender que é apenas um Deus de Israel? Que ele não corrigiu em momento nenhum que o homem pode ter várias mulheres e várias concubinas, deixando então no Novo Testamento apenas que o bispo não tem que ser homem de uma mulher só, enquanto que os outros homens, assim como nós vimos como Salomão e todos tiveram mulheres e concubinas. Mas vai ficar mais interessante, vamos ver alguns relatos do apóstolo Paulo e olha só como vocês vão ver que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, nunca foi a palavra de Deus e nem tampouco foi inspirada por Deus. Ela foi escrita por homens, segundo a sua tradição e segundo a sua cultura, para ensinar o povo a ser melhores que outros povos. Olha só, vamos ver então, vamos lá para 1 Coríntios capítulo 7, vamos ler do 1 ao 7 aqui, ó. Que interessante o que o apóstolo Paulo vai falar aos coríntios, olha só. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa,
e cada uma o seu próprio marido. Então olha que interessante. Aí vocês já vão poder falar, mas aí está ensinando o homem a ter uma mulher e a mulher ter um homem. Bom, de fato ele falou isso, mas esqueceram também que ele falou aqui que não era para tocar em mulher, ou seja, melhor então que nem se casassem, como ele vai falar logo mais abaixo. Olha só. E cada um o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútua consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Olha só então que interessante. Isso Paulo diz por concessão e não por mandamento. Isso não era um mandamento, era apenas um conselho do próprio apóstolo. Ele mesmo achou que deveria ser assim. E isso não era mandamento, não era algo vindo de Deus para exortar as pessoas. Era algo que o próprio apóstolo achou que deveria ser. E não por mandamento. Olha só. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. Então, olha só, ele queria que os homens fossem como ele. Então, Paulo, em alguns momentos, ele tem se mostrado egoísta e que não entende muito o que outras pessoas passam, que pode ser muito diferente do que ele passava. E aqui no caso da oração, ele vai contra Jesus quando Jesus diz que quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ou seja, é um pouco diferente o modelo de oração que Paulo traz aqui. Vemos que vai um pouco contra aquilo que o próprio Jesus que está nas Escrituras, ele disse. Mas não é só isso ainda não. Olha o que Paulo ainda ele vai dizer. Vamos lá, por versículos 8 ao 14, ainda em 1 Coríntios capítulo 7. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ou seja, muitas religiões dizem hoje que abrasado é ir morar junto. E, na verdade, essa palavra não tem esse significado. Tem um outro significado completamente diferente. Mas nós já abordamos em outros vídeos e não vamos abordar aqui. Então, olha só. Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor. Opa, então espera. Então quer dizer que para os solteiros foi um conselho de Paulo. Não foi do Senhor, mas agora para os casados é do Senhor, olha só. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se porém ela vier a separar-se, e que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais eu digo eu. Olha só que interessante que ele vai falar aqui, ó. Aos mais digo eu, não o Senhor. Ué, mas a Bíblia não é inspirada por Deus? Por que então Deus não inspirou essa parte e permitiu que o próprio apóstolo Paulo, ele então desse conselhos dele? Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não o deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então quer dizer que se a casada por ordem de Deus não pode se separar, e se o marido bate nela, espanca a mulher, maltrata os filhos, será que ela é obrigada a viver assim até que um deles morra? Será que é isso mesmo que Deus ele quer para o casal? Ou o contrário? Será que se houver
traições, se houver adultério, se a família estiver infeliz e não suportando a situação, os dois têm que ficar juntos até que um dos dois morra? Será que realmente é isso que Deus inspirou? É isso que muitos têm crido hoje em dia. Por isso muitos hoje têm perdido a cabeça, alguns pensado em até suicídio, muitos até pastores têm tirado a própria vida, porque as escrituras foi uma lavagem cerebral na vida de muitos. E aqui, como vemos, muitos não conseguem obedecer uma boa parte e em outras obedecem até demais, não tendo um discernimento das escrituras. Mas como obedecê-la então? Será que realmente a Bíblia é a palavra de Deus? Será que foi inspirada realmente por Deus? Então, cadê os líderes religiosos com várias mulheres e várias concubinas, onde somente o bispo tem que ser homem de uma só mulher? E não é isso não que o apóstolo Paulo, olha só, vamos terminar no verso 15 aqui, Coríntios 7 ainda verso 15. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Então, olha que interessante. Se nesse momento Jesus já havia morrido na cruz e já havia dado a liberdade a todos, não fazendo diferença de judeus, de romanos, como que aqui poderia haver um e haver outro? Se o Novo Testamento não fosse uma criação para poder manipular o povo em uma religião. Olha que interessante uma doutrina do próprio apóstolo Paulo, onde Deus não inspirou escrever, mas ele deu conselhos dele mesmo. E ele inclusive aconselha muitos a não casarem, a não se casar. Agora olha só, vamos continuar aqui lá em 1 Coríntios 7, ainda no mesmo capítulo, nos versículos de 25 ao 29, onde ele faz uma declaração interessantíssima. Olha só, com respeito às virgens, não tem mandamento do Senhor. Olha só, então até para as virgens, o apóstolo Paulo não tem mandamento do Senhor, ou seja, o Senhor não inspirou Paulo para falar para as virgens, e sim ele dá um conselho dele mesmo, como ele achava que deveria ser. Olha só, porém, dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel, considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Olha, Paulo aí incentivando o povo a não casar. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas, se te casares, com isto não pecas, e também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem. Então Paulo ficou maluco aqui. Olha só, ele está falando, olha o finalzinho, o que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem. Então ele está exortando para os casados não serem como se fossem casados, porque o tempo aqui, ó, o tempo se abrevia. Então olha a doutrina do apóstolo Paulo, que não foi inspirada por Deus e que está nas escrituras, e muitos falam que a Bíblia é a palavra de Deus e que foi inspirada por Deus, e o próprio apóstolo Paulo, ele admite que não é uma ordem do Senhor, não é uma inspiração, não é um mandamento do Senhor, e sim que é uma opinião dele. Só que vemos também que a Bíblia diz que maldito é o homem que confia em outro homem. Olha só, isso podemos ver lá em Jeremias capítulo 17, versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor. Quem diz? O Senhor diz: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então olha que interessante, a Bíblia realmente foi inspirada por Deus e se contradiz tanto desse jeito?
Deus, ele então não corrige o fato do homem e nem exorta em questão a isso do homem ter várias mulheres e várias concubinas, e no Novo Testamento inspira apenas ao bispo ser irrepreensível e homem de uma mulher só, enquanto outros pode ter várias mulheres e várias concubinas, desde que elas não sejam de outros povos, apenas do povo dele. Então olha que interessante, Paulo então fala a respeito do casamento sem ordens ou inspiração de Deus ou do Senhor e apenas dá o seu conselho, a sua opinião e o que ele acha que deve ser. Então por que muitos têm hoje que a Bíblia é a palavra de Deus, quando o próprio apóstolo Paulo fala que não foi inspirado pelo Senhor, e sim que era um conselho dele? E aqueles que dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, eles negam e usam só aquilo que convém, porque está escrito que assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal e o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, quando confiam no homem, quando confiam naquilo que o próprio homem falou ou instruiu, que foi dele, que não foi inspirado, ele está confiando no homem e ele se aparta do Senhor. Então, como pode a própria Bíblia ter uma ordem e ter a própria ordem ao contrário? E esse Deus que eles idolatram tanto, que é o Criador de tudo, que eles têm como o Deus da Bíblia, não exortar ao fato do homem ter várias mulheres e várias concubinas e escolher aquele povo e fazer acepção de vários outros povos que às vezes tiveram exemplos melhores do que o próprio povo de Israel. E agora? E aí, galera, o que vocês acham? Deixem nos comentários se ficou bem claro ou se vocês ainda têm dúvida na questão se a Bíblia realmente é a palavra de Deus e foi inspirada por Deus ou apenas são histórias que foram trazidas da cultura judaica para eles, para os judeus, para os israelitas, para o povo de Israel. São doutrinas, são tradições judaicas que eram para eles se tornarem um povo melhor que os outros povos. Então eles criaram esse Deus, que é um Deus deles, não é um Deus que criou o mundo, que criou tudo, que criou os céus e a terra e tudo. Na verdade, eles têm esse Deus como outros povos têm vários outros deuses. Então, essa é a finalidade das Escrituras: trazer a tradição e a cultura de um povo. Então o Novo Testamento nós vamos abordar nos próximos vídeos também, mostrando algumas passagens interessantíssimas e provando que foi uma montagem para dominar o povo. Então não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Continuem acompanhando essa série de vídeos, que vão vir vídeos muitíssimo interessantes, com passagens essa que realmente mostra que a Bíblia cai em completa contradição e que serão vídeos reveladores. E eu espero vocês no próximo. Até lá!